E de lá eu fui para a Meta. Eu fui para o Facebook ainda, era Facebook. Peguei bem a transição do nome ali durante a minha passagem lá. E lá eu cuidava da América Latina, né, dentro da Meta em compras. Eu peguei a partir de pandemia, não foi a melhor experiência profissional do ponto de vista de ambiente, porque todo mundo remoto. Eu gosto dessa troca humana. Gosto de estar com um time presencialmente e tudo mais, e eu com vários problemas também, família, parente que estava doente e tudo mais. Mas é uma empresa que na época ali ela estava muito legal, muito fantástica, tudo. E em paralelo, talvez por conta dessa angústia de não ter uma troca e conexões, eu comecei a pensar, poxa, o que consigo fazer de hobbies e atividades? E aí eu pensei, poxa, eu comecei a escrever um livro. Pensando em um livro sobre contos corporativos. Tá. Aquelas coisas que acontecem nas empresas que são histórias dramáticas, engraçadas, ou inesperadas, ou inexplicáveis. Você fala, não é possível que isso aconteça numa grande empresa. Eu fui colecionando ao longo da minha carreira, tanto próprias quanto de amigos que iam contando mesa de histórias. Bar, né? E aí eles falam, exatamente, mesa de bar que você ia contando, eu sou bom de histórias, de guardar essas histórias, e eu ia guardando essas histórias. Histórias fantásticas, até vira e mexe eu conto uma ou outra, né? E aí aquilo ia virando um livro. Só que engenheiro que sou, talvez escrever não era o meu forte, né? Na época, né, eu pensava. Hoje eu descobri que não é bem isso. E aí eu fui falar com uma amiga jornalista. Ela tinha estudado na Unesp de Bauru, a gente se conheceu nesses encontros de jogos. Legal. E como era jornalista, eu falei, me dá umas dicas, o que você acha? Ela conta as histórias, conta uma história para mim. Aí eu contava uma história, ela dava risada. Essa história é maravilhosa, mas poxa, mas por que ao invés de escrever o livro, você não faz um podcast? Aí eu pensei, né, eu estava acompanhando a cena de podcast, ela estava surgindo no Brasil. Modelo de os negócio pequenos, os primeiros podcasts já estavam ganhando uma certa proporção, né? O Flow já existia, o Inteligência, Podpah já existiam, assim, eu já estava acompanhando um pouco mais o Flow, que já era mais antigo, né, de tempo, eu falei assim, que interessante, só que na cabeça dela era um audiocast, algo que eu colocasse no Spotify com essas histórias. E eu não sei levar na brincadeira. Eu falei, não, você sabe muito bem que é isso, né? Vamos montar, se a gente pode conversar. Aí montamos um MesaCast. Fui recrutando meus amigos, porque eu falei, uma hora minhas histórias vão acabar, tem as histórias dos meus amigos, depois a gente tem que chamar as pessoas que a gente conhece do mundo corporativo, pessoas interessantes. E na conversa, no briefing ali com eles gostaram. O Geiger deu a ideia do nome de botar Critique, né? Porque ele veio da L'Oréal e lá era tudo francês. Ah, entendi. A gente falou de crítica e tal, então tem que ser um critique. Foi bem naquela época da gourmetização de todos os produtos, né? Pipoca com alecrim. Eu falei, isso é legal, ele já é meio crítica, né? Aliás, o Pondé, né, o filósofo, ele gosta muito disso, né? Do nome. Ele fala, por que eu não tive ideia desse nome primeiro? Eu adoro esse nome, critiquei e tudo mais. Que legal. E ali foi um preâmbulo ali para eu poder transformar aquilo num hobby, numa coisa interessante. Hoje, um negócio ali, uma venture que a gente leva, virou e foi expandindo e tudo mais. Mas no início foi isso, foi recrutando. Eu chamei o André Geiger, que tinha trabalhado, a gente tinha morado junto, a gente trabalhou junto na Procter & Gamble. Tá. Ele teve uma carreira bem interessante também, foi CFO depois que saiu da Procter & Gamble, ele foi crescendo na L'Oréal, chegou a ser CFO lá, foi CFO na Uber. Depois foi até CEO do Flow. Legal. Por um período, né? E o Diego, que é um amigo de longa data, ele também estudou na Unesp, engenheiro também, mas ele era um oposto meu. Vocês viram que eu passei em tantas empresas, grandes empresas, em várias, que me ajudou muito em conhecimento. E ele era um cara que cresceu muito, mas numa empresa só. Ele trabalhou na IBM, e aí ele foi fazendo uma carreira dentro de vendas, muito legal, né? Em tecnologia, vendo muitos serviços financeiros da IBM. Então, aprendeu muito, ele tem uma base. Só que era um amigo que eu queria muito ter dentro do programa, porque ele é muito culto. Entendi. É um cara que leu tantos livros, a gente trocava ideias sobre esses livros, assim, você começava falando de poema, terminava falando de filosofia, então era muito legal ter essa combinação. E o Geiger também muito numa cultura pop que é legal, às vezes ele entende muito mais do que está acontecendo no universo de games, de colecionismos, que Pokémon é aquele que eu não vou saber, então assim, coisas assim que talvez é interessante. Até no gosto musical, é diferente. Ele ouve um sertanejo, esse é tal. Eu não sou mais do rock. Então, assim, a gente tem essa troca, né? O Diego é da MPB, então ter uma amálgama foi isso. Então, assim que a gente montou esse trio para conduzir o podcast, só que tinha um problema. Ninguém sabia fazer podcast. E aí, como que você faz um podcast se não sabe fazer? Você tem que perguntar para alguém que sabe. Essa foi uma coisa máxima. Vou atrás de quem sabe.
Ali eu procurei alguns podcasters que já estavam fazendo, só para pegar dicas, como vocês estão fazendo. Tentamos vários famosos ali, alguns deram menor atenção. Quem acolheu foi o Flow, não, o Igor, né? Eu conversei por ele por LinkedIn, olha a curiosidade. Legal. Falei, olha, cara, estamos vendo, estamos com umas ideias aqui, queremos conversar. Aí fomos lá falar. Ele falou, pô, legal, a ideia do seu podcast ninguém teve. Pelo menos ninguém chegou para mim. A maioria, ele falou uma coisa engraçada na época, o Igor falou assim, a maioria das pessoas que me procuram para fazer podcast, eu pergunto assim, com quem você gostaria de conversar? Ele falou, gostaria de conversar com famosos, jogadores de futebol, apresentadores, atrizes. Ele falou, então você quer um outro Flow. Comediantes, né? Então, aí a pessoa parava, né? E ficava assim, por que eu vou te ajudar a fazer outro Flow, né? E por ser mais nichado, especializado no nosso podcast, ele deu uma moral, ajudou. Não ajudou assim, pega a câmera, ensina, mas vem aqui, observe e aprenda e tudo mais. No mesmo dia, ele falou assim, vocês que entendem de negócios, vocês não podem ajudar a gente a profissionalizar isso aqui? A gente olhou, e o Geiger estava num sabático. Eu falei, Geiger, você está num sabático, eu e o Diego estamos trabalhando. E o Geiger foi ficando, a empresa foi crescendo, a questão do podcast foi evoluindo, como cena, inclusive. Acho que a leitura dos meninos na época, tanto o Igor quanto o Monark, naquela época, foi muito assertiva de criar uma cena. Então, na época que a gente entrou ali para o grupo e tudo mais, que a gente foi montando o Critique, estava em paralelo criando-se o Vênus, elas estavam um pouquinho antes. Nesse momento. O Ciência Sem Fim, do Sérgio Sacani, estava ali naquele momento. Já rodavam dentro dos estúdios o programa do Petri, do Arthur Petri, dentro, né, que é o Ar Deriva, depois ele acabou saindo do grupo. E outros tantos, alguns que não foram para frente, projetos que acabaram não indo para frente, e outros que foram sendo pivotados. Então, esse foi uma dos pontos ali profissionais e tudo mais. E ali transformamos ao longo da jornada o Critique também no negócio. Né? Mas o Critique, ele ficava dentro da estrutura do Grupo Flow, é isso? Diferente de alguns programas, por exemplo, como o Vênus e o Ciência Sem Fim, que eu citei, que eram produtos do Grupo Flow, né? O nosso caso, tinha algum outro programa, acho que o Amplifica, do Rafael Bittencourt, o Flow era nosso sócio. Então ele tinha uma participação no programa, mas a gente estava no ecossistema, estava junto e a gente ajudava. Mas era um formato um pouco diferente, né? Até porque a gente tinha mais sócios e tudo mais, para não ficar tão estranho. E ter autonomia também, né?